Olá, turma, sejam bem-vindos. Bom, a gente vai começar então a falar sobre inteligência artificial e eu preparei um conteúdo para que a gente entenda os fundamentos antes da gente ir logo na criação do conteúdo, na criação do produto. Por que que eu decidi fazer isso? Bom, toda vez que você vai estudar uma matéria nova, você precisa entender a base, né? Os fundamentos. Até para que você saiba o que você está fazendo e quando você precisar avançar um pouquinho mais, você tem uma noção clara, dos passos que você está seguindo, tá? Outra coisa também, eu fiz a enquete no nosso grupo e a maioria das pessoas aqui são iniciantes em inteligência artificial e algumas ainda não sabem nem o que significa inteligência artificial. Então, eu preciso colocar todo mundo na mesma esfera de conhecimento, né? Tentar, pelo menos. Então, a gente vai fazer isso juntos, tá? Para que quando eu fale, por exemplo, engenharia de prompt, LLM ou alguns termos mais técnicos, todo mundo entenda e a gente de fato consiga avançar aqui no conteúdo, certo? Bom, então vamos lá, a gente vai falar de fundamentos. Nada melhor do que começar com o básico do básico do básico, né? Me desculpe aí se você já está um pouco mais avançado, mas eu acho que é responsabilidade minha aqui falar sobre isso, tá? E todo o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, eu usei a inteligência artificial para me ajudar a criar esse conteúdo, tá? A desenvolver esse conteúdo. Então, assim, eu já estudo, já faço formações, eu participo de mentorias de inteligência artificial para negócios. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é criar máquinas de inteligência artificial, muito menos avançar nesse quesito da ciência da computação mesmo, mas é usar as ferramentas de inteligência artificial para que a gente consiga potencializar o nosso negócio, ou seja, aquilo que a gente já faz. Se eu sou um psicólogo, se eu sou um dentista, se eu sou um profissional da saúde, se eu tenho uma assessoria de corrida, se eu sou professor de natação, não importa, mas como que eu consigo potencializar o meu trabalho usando a inteligência artificial para que eu consiga ser ainda mais criativo, para que eu ainda consiga criar coisas mais incríveis e ter mais tempo, né? O que antes eu demorava, sei lá, horas para elaborar, hoje eu consigo fazer em questão de minutos. E isso é verdade, eu vou mostrar aqui para vocês. É, e outra coisa, a inteligência artificial, ela vai te ajudar, vamos lá, a elaborar conteúdo, a melhorar conteúdo, no nosso caso aqui, criar produtos, criar livros. é, então, a gente vai seguir por essa linha, combinado? Eu preparei um PDF também para vocês, é só você fazer o download aqui abaixo. Então, como eu falei, eu pedi para a inteligência artificial me ajudar a elaborar esse conteúdo, tá? Começando pelo básico, o que é inteligência artificial? E eu pedi para o ChatGPT, que é uma LLM, você vai aprender mais para frente, eu pedi para o ChatGPT me ajudar a elaborar uma metáfora para eu explicar o que é inteligência artificial de uma forma muito simples. Gente, porque eu confesso para vocês, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi aquele pessoal, assim, super nerd, falando de inteligência artificial, e eu tinha que assistir o vídeo, sei lá, umas 3 ou 4 vezes para começar a entender. E aí eu pegava aquele conteúdo, entrava no chat GPT e pedia para o chat GPT me explicar de uma forma simples. E até uma discussão que rola, né, no mundo da inteligência artificial entre os especialistas, que eles dizem que os melhores usuários de inteligência artificial, ou seja, aqueles que conseguem extrair o melhor das LLMs, que são as ferramentas de inteligência artificial que a gente vai trabalhar, são pessoas que entendem de mente de pessoas, ou seja, são psicólogos, são professores, é, são coaches, são pessoas que entendem da psicologia. Olha que legal, né? Então a gente já vai sair numa vantagem aí, você, que assim como eu, trabalha bastante com desenvolvimento pessoal, entendendo pessoas, tá? Então vamos lá, gente. O que é inteligência artificial? É o ramo da ciência da computação focado na criação de sistemas capazes de simular a inteligência humana. Então, é basicamente um ramo da ciência da computação onde eles criam sistemas que são capazes de simular a inteligência humana, tá? Esses sistemas são projetados para três coisas, olha só, presta bastante atenção. Aprender, raciocinar e agir. Então, a gente já vai destrinchar esses três pontos, tá? Para que
ao aprender, raciocinar e agir, esse sistema consiga agir de forma autônoma, sem a necessidade de uma inteligência humana por trás, tá? Então, assim, mas Maíra, a gente não precisa estar ali para fazer a inteligência artificial fazer por nós? Sim, calma. Sim, a inteligência artificial depende de uma inteligência humana, tá? Por enquanto. Mas não se assustem, a gente vai entender melhor sobre isso. E aí eu pedi para a inteligência artificial me explicar o que é IA com uma metáfora, né, para ficar bem fácil. E ela me deu a seguinte metáfora de um jardineiro, para a gente imaginar a inteligência artificial como um jardineiro num grande jardim. Então, assim, esse jardineiro, ele acabou de chegar lá, né? Ele tem um grande jardim, ele acabou de chegar. No início, ele não sabe onde estão as melhores flores, as plantas, e também não entende muito bem o que cresce naquele jardim, se o sol bate, né, em qual posição e tal. E na medida que ele vai observando com o tempo, e ele vai plantando, ele vai testando, ele vai aprender e reconhecer padrões. Por exemplo, onde essas plantas crescem melhor, como que elas combinam as flores para criar um belo arranjo e quando é a hora certa de chegar a cada uma, né? Então imagina que assim, esse jardineiro está lá e ele vai observar aquela rotina daquele jardim, tá? E ele vai aprender com isso. A partir do momento que ele aprendeu, ele começa a raciocinar, tá? E identificar padrões. Ah, então, se eu plantar essa fruta aqui no outono, eu sei que eu vou conseguir colher na primavera, por exemplo, tá? Então, assim, estou dando um exemplo bem... Não sei, não entendo nada de jardinagem, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, ele observa padrões e, com isso, ele chega a conclusões de resolver problemas e indicar alguma solução, tá? E aí ele diz assim, ó, assim como esse jardineiro aprende com os dados que encontra e com o tempo ele se torna capaz de tomar decisões inteligentes sobre o que plantar, o que regar e como cuidar do jardim, tudo baseado no que aprendeu com suas observações anteriores. O jardineiro IA não pensa como um humano, mas usa o conhecimento que adquiriu para agir de maneira eficiente e precisa. Eu gosto de usar uma metáfora que eu mesma criei para mim mesma para entender melhor a inteligência artificial, que foi. É que nem quando você vai aprender a dirigir, certo? Você não precisa entender tudo de carro, a mecânica do carro, o motor, o que que o motor faz, quais são as válvulas e não sei o quê. Não. Mas você precisa passar ali pela autoescola. Você precisa aprender as leis de trânsito, para que serve para cada placa. Por quê? Você pode até conseguir aprender a dirigir com alguém do lado te ensinando. Você pode aprender a dirigir, mas você não vai ficar bom nisso se você de fato não estudar as leis de trânsito, se você não souber minimamente algumas funções do seu carro, né? Então, assim, é, fazendo essa analogia com a inteligência artificial, por que que a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial? Porque tudo que a gente faz hoje, por exemplo, dirigir, pode ficar muito melhor quando eu estudo sobre as leis de trânsito, certo? Você pode usar a inteligência artificial, aliás, você já usa e talvez nem saiba disso, tá? Você já está imerso num mundo onde a inteligência artificial faz várias coisas e talvez você não tenha noção disso. E quando você passa a ter noção disso, o que que é, como você está sendo usado, como você usa a inteligência artificial para que ela não use você, tudo isso, quando você entende esses mecanismos, você fica melhor disso. Então, é a mesma coisa. Por que que vocês querem aprender inteligência artificial? Porque, de alguma forma, vocês já entenderam que isso pode potencializar aquilo que você já faz. E que está todo mundo falando sobre isso. Tá todo mundo falando que, inclusive, muitos perderão o emprego se não souberem e não dominarem a inteligência artificial. A notícia é, isso já está acontecendo, pessoal, tá? Aqui no Brasil as coisas acontecem mais devagar, só que isso já está acontecendo. Então a gente precisa ficar atento. Isso daqui não é para colocar medo em ninguém, mas muito pelo contrário, é para que você saia na frente e para que você aprenda a fazer algo que vai ser importantíssimo para o seu futuro, tá? Então, que fique claro, a inteligência artificial, ela não pensa como um humano, mas ela usa um conhecimento que adquiriu para agir de maneira eficiente e precisa. A gente vai entender isso na prática, tá? Então, como funciona a inteligência artificial?
Lembra que eu dei aqueles 3 pontos? O primeiro é aprender, segundo raciocinar e o terceiro é agir. Então, olha só como você já está usando a inteligência artificial e nem sabe. Um sistema de inteligência artificial, ele precisa aprender. Como que ele aprende? Então, eles são capazes de analisar dados e identificar padrões para melhorar o seu desempenho em tarefas específicas. Por exemplo, o Spotify, ele utiliza a IA para aprender sobre as suas preferências musicais, por exemplo. Ele analisa as músicas que você escuta e oferece recomendações personalizadas, criando uma playlist com base no seu histórico. E aí você recebe lá. Talvez você goste dessa música, né? Então, assim, é isso que uma inteligência artificial faz. Ela vai aprender com base naqueles dados. Então, muitos aplicativos que você usa, Instagram, o Google, eles já estão analisando ali os seus dados para te recomendar coisas, tá? O segundo ponto que a gente falou é raciocinar. Então, olha só, ela usa um conhecimento adquirido para tomar decisões e resolver problemas. Por exemplo, o Google Maps. O que que acontece? Ele é um exemplo clássico de uma IA raciocinando. Quando você digita lá o endereço que você quer ir, o Google Maps vai calcular qual que é a melhor rota para você seguir, com base em informações ali em tempo real, que é a informação de como é que está o trânsito, se teve algum acidente, né? Se está em congestionamento, para quê? Para que ele consiga sugerir uma rota mais rápida para você, né? E aí você vai clicar lá na rota mais rápida. Então ele está raciocinando, ok? Com base em dados. E o terceiro ponto é o agir. Então, esse agir, ele pode executar ações de forma autônoma, sem a necessidade de uma intervenção humana constante. Então, assim, vamos pegar o chat GPT, tá? Você vai colocar lá um prompt. O que que é um prompt? Você vai fazer uma pergunta para o chat GPT, ok? Chat GPT, me ajude a criar um plano de treino para iniciar na corrida, ok? O chat GPT, que aprendeu por meio de várias informações, ele vai criar um plano de ação para você. Então, assim, não é que você precisou criar o plano, você precisou pedir para a inteligência artificial, com base nos dados que você sabe que ela tem, criar algo para você. E é aí que a gente precisa pôr os pingos nos is. Por quê? A inteligência artificial hoje, o ChatGPT, por exemplo, ele está sendo treinado e está melhorando. Então, nem tudo que ele coloca lá você deve acreditar 100%. Sempre questione, sempre verifique a veracidade das informações que estão ali, ok? Mas a gente vai entrar nesse tópico mais para frente. Vamos voltar aqui para os fundamentos. Eu quero falar para vocês sobre 2 tipos de IA que existem, tá? Que você precisa saber. Um é a IA generativa e a outra é a IA preditiva. Então, a IA generativa é aquela que cria conteúdo original com base naquilo que ela aprendeu. Então, mais uma vez, o ChatGPT é um exemplo de IA generativa. Ele foi treinado ao longo de anos, né? Enfim, com várias informações da Wikipédia, de livros, da internet, ele foi sendo treinado e depois teve uma intervenção humana também. E aí ele tem um banco de dados enorme, e aí ele vai gerar a partir desse treinamento e daquilo que ele aprendeu, ok? A IA preditiva, ela trabalha mais com dados, gráficos, análises, e ela vai prever eventos futuros. Então, por exemplo, a Amazon. A Amazon ela utiliza essa IA preditiva para prever quais são os produtos que terão maior demanda no futuro. Então, ela vai com base ali no comportamento do consumidor, até para saber quais são os produtos que eles vão precisar repor no estoque. E muitas vezes você também recebe lá. Você compra uma escova de dente, aí no dia seguinte ela vai lá e te oferece uma pasta de dente ou um fio dental, né? Então, assim, é mais ou menos isso, é a preditiva, tá? Qual que a gente vai focar aqui, que é o nosso propósito, né? O nosso intuito, é a gente trabalhar na IA generativa. E aí a gente vai falar de IA generativa, que é essa é, que gera a partir do passado, né? E lembrando que a IA preditiva e a IA generativa, as duas precisam de muitos dados para funcionarem, tá?
seja para gerar um conteúdo ou até para prever eventos futuros. Ela não vai prever do nada. Ela precisa de uma análise de dados, ali ela vai precisar de vários, né, de muito tempo analisando um comportamento para ir lá e prever algo para o futuro. Então, por exemplo, ela percebeu que todo começo de mês você vai lá e compra um shampoo. Tá? Você compra lá um shampoo específico. Esse shampoo dura um mês, e aí você vai ter que comprar o shampoo no mês seguinte. Vamos supor que você já faz isso há alguns meses. Vai ter um momento que essa IA preditiva, ela vai te sugerir esse shampoo próximo à data que você está acostumado a comprar, né? Então, essa é a inteligência. Então, você precisou realizar uma ação antes para que hoje ela te ofereça algo que você vai usar no futuro, tá? E voltando para essa IA generativa, que é com base em dados com que ela aprendeu e foi treinada, é que a gente vai entrar na LLM, que é um termo que é, vocês vão ouvir muito ainda. Talvez vocês não tenham escutado, mas vocês vão ouvir. O que que é a LLM? Significa Large Language Model, tá? A LLM, ele é um modelo de inteligência artificial treinado com uma enorme quantidade de textos para gerar uma linguagem humana de maneira muito precisa. Ele pode responder perguntas, criar textos, traduzir para idiomas, diferentes idiomas, né? E realizar outras tarefas relacionadas à linguagem sem ter uma consciência própria, tá? Então, as LLMs que a gente mais vai utilizar aqui é o ChatGPT, que é da OpenAI, tá? A gente vai usar o Gemini, que é do Google, e a gente vai usar o Claude, que é da Anthropic, tá? Então a gente vai usar esses três. Não se preocupe em anotar, em decorar esses nomes, porque vai estar aqui no PDF abaixo. É só você clicar aqui e você vai ter o PDF à sua disposição. Ok? Então, a gente vai focar na IA generativa, que, a princípio, a gente vai trabalhar com as LLMs, que são hoje as mais populares, as mais conhecidas, as mais confiáveis. ChatGPT, o Gemini e também o Claude, tá? Então, qual que é a ação que você tem que fazer agora? O que que você precisa fazer já? Você vai se cadastrar gratuitamente no chat GPT, se você ainda não se cadastrou, tá? Você pode baixar o aplicativo também no teu celular. Você vai entrar no Gemini do Google, tá? E você vai também baixar o Claude. Talvez desses três que eu falei, talvez você não conheça o Claude. E para algumas funções, o Claude é melhor do que o chat GPT, tá? Então você baixa esses três e aí você vai fazer o seguinte exercício que eu estou propondo aqui para vocês, tá? Você vai começar a brincar com eles, tá? O que eu vou te dar aqui não são prompts avançados, não são perguntas super poderosas. Isso daqui é para você entender como é que a plataforma funciona, tá? Lembrando que eu estou partindo do princípio que você não entende nada sobre inteligência artificial, que você tá, tipo, completamente perdido, não sabe o que que é isso, e eu quero ser o mais simples e didática possível aqui para que você saia do zero e use isso a seu favor para você ter mais tempo, para você fazer mais dinheiro, para que você consiga um posicionamento na internet, para que você consiga lançar o seu primeiro livro, o seu e-book, o seu curso, criar palestras incríveis, ok? Então, eu fico muito empolgada com isso, tá? Então, vamos lá. Você baixou essas ferramentas, você vai entrar lá no site, que eu vou colocar aqui também para vocês, e você vai brincar com essas ferramentas. Ah, deixa eu ver como é que funciona. E aí, é legal você testar as mesmas perguntas que eu vou colocar aqui nessas três LLMs, tá? Então, você vai colocar, fiz perguntas aqui de curiosidade geral. Por exemplo, você vai perguntar o que é inteligência artificial? ChatGPT. O que é inteligência artificial? Para o Gemini. E o que é inteligência artificial para o Claude, tá? É, Aí você vai perguntar como funciona o cérebro humano. Você pode perguntar curiosidades, tá? Aqui eu coloquei algumas sugestões, mas você coloca o que você quiser, tá? E aí você vai vendo como cada uma trabalha, as informações que cada uma vai te fornecer, tá? Para algumas coisas, por exemplo, para pesquisas, dependendo do que você precisa, a do Google é melhor, o Gemini é melhor. Para algumas outras coisas, o GPT, para outras tem, enfim, tem as inteligências artificial. O problema é que se você sair procurando as inteligências artificiais por aí, as LLMs, ou enfim, você vai ficar doido, porque tem muita coisa, tá? E eu não sei você, mas eu fico sobrecarregada com esse monte de informação e aí eu perco muito tempo.
tá? Então, assim, o que eu estou fazendo para você é encurtar o caminho daquilo que eu já vi, que eu já errei, que eu já fiz, e estou tentando simplificar ao máximo para que você use isso para o que interessa, tá? Aí, outra pergunta aqui, ó, que você vai brincar com as três ferramentas. Você vai pedir ajuda com algo específico. Por exemplo, como faço para criar uma planilha no Excel? Pode me explicar o que é a síndrome de burnout? Tá? E aí, lembra, você vai perguntar para as três. Elas vão te dar respostas provavelmente diferentes, tá? Então, você vai comparando ali. Você pode pedir recomendações. Então, assim, ó, quais são os melhores filmes de ficção científica? Quais são os melhores livros sobre psicologia do esporte? Tá? Você vai pedir ajuda com estudos, por exemplo. Quais são as principais causas da Revolução Industrial? Quais são as principais áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão financeira? Tá? Então, assim, é muito legal você estudar com o ChatGPT. É muito legal, tá? E com essas LLMs. Planejamento e organização. Então, você pode perguntar como que eu posso organizar o meu dia de maneira mais produtiva, tá? É, lembra, são perguntas para você brincar com a ferramenta. Isso daqui não são prompts, ok? Não encare como um prompt avançado, porque não é. Me ajude a montar um plano de treino para iniciar na corrida. Me ajuda a montar um plano de treino para correr 5 km em 3 meses. Você pode fazer isso, ok? Inclusive, vamos supor que você hoje tem uma assessoria que você faz planilhas de treino. Experimenta colocar isso no chat GPT e compara com o que você faz. E aí, o que que você pode fazer? Você pode pegar aquilo que você faz com o que o chat GPT te entrega e criar um treino ainda melhor para o seu aluno, ok? E mais rápido. Isso vai te possibilitar ter mais alunos. Porque imagina, se você é um professor que faz planilha individualizada, você perde um tempo ali. Perde um tempo, não, né? Você fica um tempo ali para analisar os resultados de cada aluno, para você criar o treino, para você modificar ali. Quando você coloca essas informações no ChatGPT, ele te ajuda a criar isso de forma mais rápida. Então, assim, no começo, algumas pessoas vão ficar assim: "Ah, meu Deus, mas e agora? Tipo, ele está fazendo por mim, então qualquer aluno pode ir lá e colocar. Gente, se você hoje pode ser substituído por uma máquina de inteligência artificial, você precisa mudar a forma como você faz. Porque se você está com medo de que, meu Deus, eu vou ser substituído por uma máquina, então é porque provavelmente você vai. Por isso que, qual é o lado humano, vamos colocar aqui, de uma assessoria de corrida, de uma assessoria de ciclismo, de uma assessoria de treinamento? É o grupo que você gera, né? É um treinamento super, hiper personalizado. É aquela conversa, é o lado humano. Inclusive, para quem é do esporte, para quem é da neurociência, fiquem tranquilos, porque essas são as áreas que tendem a ser mais valorizadas com essa revolução da inteligência artificial, tá? Por vários motivos que ainda não cabe nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, não é que fiquem tranquilos, se adaptem. Utilizem as ferramentas, tá? Mas também não precisa ficar em pânico, achando que você vai ser substituído. Você tem que se fazer essa pergunta: o que eu faço hoje pode ser substituído por um robô? Se a resposta é sim, você precisa remodelar a forma como você faz as coisas. Deixar isso mais humano, mais individualizado, mais personalizado, ok? Porque tem coisas que a inteligência artificial não vai substituir. Poucas coisas. E são essas coisas que a gente precisa estar atento, tá bom? E para todo o resto, a gente usa a inteligência artificial para ficar melhor, ok? Bom, então assim, não esqueçam de ver o PDF aqui abaixo, tá? Esse é um vídeo que eu queria que ele ficasse um pouquinho mais curto, mas enfim, espero que você tenha gostado dessas informações, espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é inteligência artificial, o que é LLM, ChatGPT, Gemini, Cloud, o que mais que falamos? A IA generativa, a IA preditiva, tem mais coisa ainda. Tem a IA forte e a IA fraca, que eu quero ter um vídeo só sobre isso, que é muito interessante também. Enfim, lembrando que tudo isso que a gente está aprendendo é para que a gente se torne profissionais, atualizados, capacitados, que consigam ter mais tempo, mais qualidade de vida com a família e que a gente faça mais dinheiro também,
certo? Então, se você está nessa pegada, se você está nessa vibe, você vai acompanhar essa sequência de vídeos que eu estou preparando aqui para vocês, tá? Então, é uma sequência de vídeos, eu espero que eu consiga postar todos os dias, um dia seguido do outro, mas não prometo, ok? Vou me organizar para isso, ok? E cada vídeo desse vai ter um PDF. Aí você baixa esse PDF, estuda, e aí o meu objetivo é que daqui a uns 10 dias, mais ou menos, todos nós estejamos aqui alinhados para que, de fato, a gente consiga aí sim criar, produzir e fazer coisas extraordinárias, utilizando a inteligência artificial de uma forma simples, divertida e que tudo dê certo, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, porque eu quero saber que isso que eu estou trazendo para você está te ajudando, está abrindo a sua mente, está mudando a sua mentalidade e, enfim, e você vai colocar em prática, tá bom? Então, baixe essas 3 ferramentas que eu falei, se cadastre gratuitamente, comece a utilizar para você pegar intimidade, porque daí, na próxima aula, quando a gente for falar de prompts, você já consiga aí criar, talvez um primeiro conteúdo, um primeiro arrumar a sua bio do Instagram, tem muita coisa que a gente vai fazer juntos aqui, tá bom? Então, até é isso. Não esqueça de deixar o seu comentário e vamos para o próximo. Até lá.